Você passou por uma violência e resolveu denunciar. Você sabe o que vai acontecer em seguida? Será que você vai ter que encontrar novamente com seu agressor? Como é que vai funcionar esse processo? Hoje eu vou te contar. Bem-vindas ao canal Direito Delas, eu sou Ana Paula, sou advogada e ativista pelos direitos das mulheres. É muito comum que as mulheres, ao denunciarem uma agressão, não sejam devidamente informadas sobre o que vai acontecer com o processo delas. Muitas saem da delegacia sem nem sequer saber o que acontecerá dali por diante. Como que vai ficar a punição desse agressor, se ela vai ter que ser ouvida de novo. Nada disso costuma ser muito bem informado nesse momento de denúncia. Muitas vezes, as mulheres simplesmente são surpreendidas meses depois com uma intimação, seja para comparecer novamente à delegacia, ou seja para comparecer no fórum e fazer mais um depoimento. Antes de explicar para vocês como é que funciona todo esse procedimento, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho para receberem todas as notificações sobre novos vídeos de direitos das mulheres. O primeiro passo, então, é você entender como é que funciona um processo. Conhecendo isso, vai ficar muito mais fácil entender como que vai ser a sua participação nesse processo todo. Geralmente, um processo começa lá na delegacia, quando você vai fazer um boletim de ocorrência. É nesse momento que o Estado toma conhecimento de que houve a possível prática de um crime. Então, geralmente, basta você fazer um BO, que obrigatoriamente a autoridade policial tem o dever de abrir um inquérito policial para investigar. Alguns crimes vão depender, além desse BO, de uma representação criminal, que nada mais é do que uma autorização por escrito de que a vítima deseja ver o seu agressor processado e punido. Como esse é um assunto um tanto complexo, eu aconselho que, se você puder, busque uma advogada para te orientar quais crimes você vai precisar representar ou não. Ou então, pelo menos, peça na delegacia que te informe. Mas, para dar um exemplo, o crime de ameaça necessita dessa representação criminal, enquanto o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica não precisa, assim como crimes de natureza sexual também não precisam. A partir do momento que essa investigação policial foi aberta, serão colhidas todas as provas a respeito daquela denúncia que você formulou. Geralmente, a própria autoridade policial já vai solicitar as provas que ela acha interessante, mas você, enquanto vítima, pode também colaborar. A gente já fez um vídeo sobre isso aqui no canal explicando que tipos de prova você pode produzir. Dá uma assistida porque é bem importante para você saber e colaborar nesse processo. Especialmente porque essa fase é o que vai determinar se o seu caso vai para frente ou não. Nessa fase policial, é bastante comum que a mulher seja ouvida mais uma vez. Isso porque quando você vai lá fazer o boletim de ocorrência, normalmente fica uma versão bem reduzida do caso que você contou. Você não tem nesse momento uma oportunidade muito boa de explicar como é que foram os detalhes, todas as circunstâncias daquele fato que você está narrando. Então é bem possível que o delegado venha te chamar para você prestar depoimento mais uma vez. Em casos de violência contra a mulher, a recomendação legal é que essa oitiva seja feita o mínimo de vezes possível, até para evitar a revitimização da mulher de ter que contar a mesma história várias vezes. Então, existe uma recomendação de que esse depoimento seja gravado por meio de recursos audiovisuais para que a mulher não precise ficar indo lá todas as vezes recontar. Mas nem sempre isso acontece, então é possível que você seja chamada mais de uma vez, especialmente se o seu caso for muito complexo ou estiverem alguns detalhes que precisam de maior esclarecimento ao longo dessas investigações. Uma outra recomendação também é que essa oitiva da mulher seja feita de uma maneira humanizada, sem julgamentos e de uma forma que ela se sinta confortável. Também sabemos que isso nem sempre acontece, que é muito comum que a mulher seja questionada sobre a sua vida passada, sobre os seus costumes, sobre questões bastante íntimas que nada tem a ver com o caso. E saiba que você não é obrigada a responder esse tipo de questionamento. Ao final dessas investigações, basicamente duas coisas podem acontecer. O primeiro é que o caso seja arquivado. E em casos de violência contra a mulher, isso geralmente acontece por falta de provas. Por isso, novamente, é muito importante que você produza nesta fase todas as provas que estiverem ao seu alcance. Você trabalhe junto com a autoridade policial para levar esse inquérito para frente. A segunda possibilidade é que seja oferecida uma denúncia criminal contra esse agressor. Quem vai decidir se isso vai acontecer ou não é o Ministério Público em conjunto com o juiz. Então, um promotor de justiça, que é o representante do Ministério Público, vai avaliar o seu caso e vai decidir se existem elementos suficientes, tanto de materialidade, ou seja, que existem provas suficientes, quanto de autoria, que aquela pessoa realmente é possível culpada pelos crimes que você está indicando. Se o promotor de justiça decide que vai oferecer essa denúncia, o juiz precisa concordar e autorizar que esse processo seja iniciado. Então, a partir do momento que esse juiz aceitou, a gente passa para a fase judicial. E aí é importante você entender que, normalmente, isso é um processo do Estado contra o agressor, não é um processo da vítima contra um agressor.
Então ela costuma ter uma participação um tanto acessória ali, quase como se fosse uma testemunha. Mas se a vítima quiser, ela pode trabalhar como assistente de acusação junto do Ministério Público. E aí para isso você vai precisar contratar um advogado para te acompanhar nessa fase. Em casos de violência doméstica, a Lei Maria da Penha prevê que a Defensoria Pública também pode fazer esse papel. Mas como esse órgão costuma ser bastante atribulado, nem sempre isso acontece. O que a gente mais vê é que esses processos sigam sem qualquer acompanhamento pela vítima. E o problema da gente não ter esse acompanhamento é novamente que ela fica sem saber o que vai acontecer com o caso dela. Então é muito comum que, passados meses, às vezes até anos, de que ela fez aquela denúncia lá na polícia, ela receba uma intimação para simplesmente aparecer no fórum e prestar um depoimento na frente de um juiz. E geralmente já se passou tanto tempo que é bastante comum que essa mulher ou já tenha seguido em frente, já tenha superado e não queira mais nem saber sobre esse processo, ou pior, que ela tenha retomado com o agressor. Porque a gente sabe que em casos de violência doméstica é muito comum que haja essa retomada da relação porque a mulher está envolta num ciclo de violência doméstica. Então, quando a mulher recebe essa intimação para comparecer no fórum, ela vai ter que falar mais uma vez. Ainda que todo aquele procedimento da delegacia tenha sido fielmente cumprido, com registro audiovisual, nessa fase ela não tem jeito, vai ter que depor outra vez na frente do juiz. E uma das coisas que mais geram angústia é saber se ela vai ter que encontrar com seu agressor na hora da audiência. O Código de Processo Penal, ele diz que para qualquer crime, não só em crimes contra a mulher, a vítima tem o direito de ser ouvida sem a presença do acusado, porque a gente sabe que causa muito constrangimento, causa muito temor, né? Ninguém quer acusar uma pessoa ali que pode ser perigosa na frente dela. Então existe essa possibilidade de que a vítima seja ouvida em separado e as testemunhas dela também. Só que acontece que nem sempre esse direito é informado e é bastante comum, especialmente se a mulher não tem assessoria técnica de um advogado, que ela entre na sala de audiência e se depare ali com o acusado de frente para ela, escutando o depoimento. Saiba que se isso acontecer, você tem o direito de ser ouvida sem e você pode protestar e pedir para o juiz para que o réu se retire. Um outro problema em relação a esse encontro com o agressor é na hora de você chegar no fórum, né? Porque a gente sabe que muitos dos fóruns não têm estrutura para colocar a vítima e o réu em salas separadas, embora essa seja uma recomendação também. A Lei Maria da Penha fala que a vítima não deve cruzar com seu agressor, nem suas testemunhas devem cruzar com ele em qualquer momento da investigação. E que o adequado é que os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher tenham salas separadas para que seja guardado o momento da audiência e não haja esse confronto. Novamente, a maior parte dos fóruns não tem essa estrutura. Não são nem todos os fóruns que têm juizado especial de violência doméstica. Se você estiver assessorado por um advogado, você pode pedir para que esse advogado vá no fórum, comunique aos servidores para que eles deem um jeitinho lá de fazer essa audiência acontecer de um jeito que não haja cruzamento. Muitas vezes eles acabam arranjando uma outra sala para que a vítima possa esperar tranquilamente em paz. Agora, se você não tem um advogado, minha recomendação é que você busque o promotor de justiça que está responsável pelo seu caso. Você pode descobrir isso indo diretamente no fórum, procurando pelo cartório responsável, pela vara que está com o seu processo. Tente descobrir quem é o promotor e converse com ele antes. Não deixe para chegar só no dia da audiência para você evitar uma surpresa desagradável. Geralmente, essa audiência é o último ato do processo, o que significa que a sentença deve ser dada logo em seguida. Muitas vezes, a sentença é dada na própria audiência, só que a vítima costuma ser a primeira a ser ouvida, e ela é dispensada logo em seguida. Então, muitas mulheres acabam indo embora e não ficam lá para escutar qual que foi a sentença. Até porque já é um momento super constrangedor, super doloroso e tudo que ela quer é acabar com aquilo. Pode até ser também que a sentença não seja dada logo após a audiência, que o juiz tome alguns dias para decidir como que ele vai julgar esse caso. De uma forma ou de outra, a Lei Maria da Penha também prevê que a vítima deve ser informada de todos os atos do processo. Então, ela tem o direito de saber qual foi o julgamento sobre o caso dela, se o agressor foi preso, ou se ele estivesse preso, se ele foi liberado. Tudo isso deveria ser comunicado através de um oficial de justiça ou através de advogado. Mas quando não tem esse advogado, nem sempre o oficial de justiça vai lá e informa a vítima sobre tudo isso. Então, muitas vezes, cabe à própria mulher ter que ir no fórum para descobrir o que está acontecendo. Então, se você participou de uma audiência e você saiu sem saber qual que foi a resposta, busque ir no fórum e descobrir e conversar para que te deem uma cópia do julgamento.
Hoje, a maior parte dos processos são digitais, o que significa que você pode acessá-lo do seu computador. Então, você precisa ir no cartório do fórum e pedir uma senha. Com essa senha, você vai poder entrar lá no site do tribunal e ver tudo o que está acontecendo. Assim, você também fica mais informada do passo a passo. Agora, para fóruns que ainda não têm esse processo digital e tem o processo na via física, o jeito é realmente ter que ficar indo lá e pedir para ver. E você, como parte, tem total direito de ver, você não precisa de um advogado para isso. Basicamente, é isso que acontece em um processo. Então, quando você denunciou, essa é a linha do tempo que vai ser percorrida. Pode ser que depois da sentença tenha recurso, pode ser que não, pode ser que ele seja preso, pode ser que ele fique solto. O importante é você estar ciente de tudo que vai acontecer, tanto para você não ser pega desprevenida, como também para você entender o que aconteceu, né? Qual que foi a destinação final, porque quando a gente faz uma denúncia, a gente está querendo que uma providência seja tomada. E se você conhece alguma mulher que esteja passando por um processo de denúncia de uma violência, manda esse vídeo para ela. Ou se você mesma já passou, comenta aqui embaixo, conta pra gente o que aconteceu no seu caso, como que foi o tratamento que te deram na justiça. A gente tem muito interesse em saber. Estar consciente de todo esse procedimento não só pode tornar a sua denúncia mais eficaz, como também tornar todo esse procedimento menos tormentoso. E se inscreva no canal, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo.